E a produção de café arábica da safra 23-24 deve se recuperar em relação à temporada 22-23 e ficar entre 44 e 46 milhões de sacas. Ainda assim, a safra não vai ser tão grande quanto esperado, segundo um relatório da Redpoint Global Markets. E para entender como é que fica o cenário dessa cultura, eu vou conversar agora com a Natália Gandolfi, que é analista de inteligência de mercado da Redpoint. Obrigada pela sua participação, Natália. Lucila. Bem, Natália, a próxima safra não deve ser recorde. O que desencadeou esse cenário? Não, de fato, a próxima safra de 2023, ela não deve atingir o recorde registrado em 2020. E isso está ficando mais claro com o avanço do desenvolvimento, né? Porque, inicialmente, a gente teve floradas grandes, floradas bem uniformes. O aspecto da folhagem estava, de fato, melhor em relação ao ano passado, né? Mas muitas flores não devem ter bom pegamento. E nisso a gente vai observar uma redução dessas expectativas para refletir uma produtividade menor do que foi registrado em 2020, né? E isso se dá principalmente como efeito do estresse hídrico, das geadas que ocorreram em 2021. E apesar da gente ter algumas áreas já voltando à produção agora, muitas áreas que foram podadas e esqueletadas no pós-seca e pós-geada só voltam a produzir no ano seguinte ou no próximo. Certo. E para o Conilon, o cenário é o mesmo? Para o Conilon, o quadro é um pouquinho diferente, porque as áreas de Conilon, elas não foram afetadas da mesma forma que as áreas de arábica, né? Tanto em termos de seca quanto de geadas. Hoje, observamos que as áreas de Conilon também registraram floradas, mas boas floradas, né? Floradas uniformes, grandes, mas assim como no arábica, a gente ressalta que as flores, elas nem sempre se traduzem em frutos, né? Tudo vai depender do pegamento. E algo que nos deixa um pouco mais otimistas em relação ao arábica em comparação com o Nilon é que a folhagem do arábica registrou uma melhora contra 2021. Mas em algumas áreas, principalmente do Espírito Santo, essa métrica piorou em relação ao ano passado. Então, tendo isso em mente, a gente percebe o potencial da safra de Conilon, mas com esse ponto de cautela, né? E o que a Redpoint prevê para os estoques do grão? Para o ciclo 22-23, em termos globais, a gente vai observar uma redução dos estoques de passagem, né, entre o 21 e o 22, de 14% nas origens, e entre o ciclo atual e o próximo, uma redução de 3% nas origens, com uma recuperação da métrica dos estoques de passagem somente no 23-24. Nos destinos, o quadro ele é um pouquinho diferente, né? A gente espera um aumento dos estoques de passagem nos países consumidores de 1,5% entre o ciclo atual, 22-23, e o próximo, 23-24. Já em termos de Brasil, depois de um momento de desgaste, né, dos estoques, a gente espera uma recuperação entre o ciclo atual e o próximo, mas ainda abaixo do que foi registrado em 2021, por exemplo. E em relação às exportações, o que vocês estão projetando? Pensando em números de Brasil, a gente espera as exportações de arábica em uma faixa entre 35 e 37 milhões de sacas, né? E enquanto as exportações de Conilon devem ficar numa faixa de 2 a 4 milhões. Ainda bastante focado no mercado doméstico, né? E, de fato, as exportações elas estão gerando um contraste importante em relação ao sentimento geral da safra 22-23, né? Com um aumento acumulado de 12% do arábica. Tá certo. E os preços, como é que eles devem se comportar a curto e médio prazo? Bem, inicialmente a gente precisa pensar no quadro dos fundamentos, né? Então, a gente tem esse suporte, principalmente no número brasileiro do 22-23, e já lá na frente a gente já está vendo spreads já positivos por conta da expectativa do mercado em relação a 23-24, que é um pouquinho mais otimista. Então, primeiramente, a gente tem esse quadro da parte dos fundamentos. Porém, a gente também tem que considerar a parte macroeconômica e a parte de análise técnica, que tem influenciado bastante o comportamento dos fundos, principalmente nos últimos meses, né? Então, de um lado, a gente tem esse suporte, principalmente vindo da produção brasileira, né? Porém, a gente tem também esse ponto de cautela, que definitivamente gera volatilidade vindo aí dos fundos observando os marcadores técnicos e a parte macroeconômica, que é, de fato, um pouquinho mais baixista para preços em relação aos pontos fundamentais. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez e aproveito para te desejar um ótimo fim de semana.
Você ganha, Priscila, muito obrigada.